pessoal, nessa videoaula nós estaremos falando sobre o tipo de malha com elementos de casca, como definir e quando utilizar. Esse é um exemplo onde nós estamos com um modelo de polia simétrico aqui cortado ao meio para facilitar o nosso estudo e visualizando a nossa malha nós podemos perceber que ao longo da espessura a gente tem apenas um elemento de malha. Há uma recomendação, um requisito para que quando nós trabalhamos com elementos sólidos, nós tenhamos de pelo menos 2 a 3 elementos de malha ao longo da espessura para termos resultados confiáveis. Portanto, para esse nosso estudo de simulação, esse resultado que nós estamos apresentando não é recomendado. Precisamos validar ele com uma malha mais refinada, como nesse exemplo onde refinamos a malha desse modelo tendo pelo menos 2 elementos de malha, ou seja, temos uma espessura de 2 mm, o elemento tem que ter um tamanho máximo de 1 para termos 2 elementos ao longo da espessura, e dessa forma termos resultados confiáveis de tensão. Esse requisito faz com que tenhamos um problema computacional aumentado e muitas vezes para peças simples. E para resolver esse tipo de problema nós podemos utilizar malhas de casca para facilitar e agilizar o estudo de simulação. Podemos observar aqui numa outra peça também com espessuras finas, como criar uma malha de casca. Ela pode ser feita de duas formas, convertendo ou importando diretamente. Esse é um modelo que foi importado ou foi modelado com recursos básicos do SolidWorks, onde como é que a gente pode converter esse elemento num elemento de casca. Essa é a simbologia do elemento sólido. Eu vou converter ele para casca através da definição de casca pela seleção de faces, onde basta selecionarmos as faces do nosso modelo e converter elas para casca. Então, vamos selecionar todas as faces do nosso modelo. Nesse caso é uma geometria importada ou modelada com recursos padrões do SolidWorks. Eu insiro a espessura dessa minha chapa e defino a orientação dessa espessura. Confirmando, ao criarmos a malha, observaremos agora que nós teremos uma malha triangular 2D, fazendo com que o requisito de termos 2 elementos na espessura não exista, e dessa forma termos um estudo mais rapidamente resolvido. Temos aqui a simbologia de casca. Podemos editar para alterar a espessura ou qualquer outro tipo de parâmetro que desejarmos. Caso o nosso modelo geométrico já for modelado no SolidWorks com os recursos de chapa metálica, ao criarmos um estudo de simulação, ele é automaticamente reconhecido como chapa e, consequentemente, modelo de casca. Vou apenas criar a malha desse exemplo, modelado com recursos de chapa metálica, para observarmos que, de forma automática, teremos uma malha de casca 2D, como vimos no exemplo anterior, onde convertemos. Muito obrigado.